governo brasileiro retoma a exigência de visto para turistas de 4 nações. A regra foi alterada pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2019. Destaque de Vitor Moraes. O presidente Lula revogou a decisão do ex-presidente Bolsonaro e o Brasil vai voltar a exigir visto de turismo para os Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Nessa quinta-feira, a decisão foi informada pelo Itamaraty aos governos dos 4 países. E só então é que o governo brasileiro vai fazer o anúncio oficial da medida. Os brasileiros ainda precisam de visto para entrar nesses 4 países. Wilson Luiz Pinto, presidente da Confederação Nacional de Turismo, diz que, por um lado, é ruim, já que vai dificultar a entrada desses turistas no Brasil. Mas, por outro lado, é justo, já que o brasileiro também precisa de visto para entrar nesses 4 países. O americano, australiano, canadense vai ter que ir na embaixada brasileira para pegar o visto para vir para cá. Mas também vai abrir um diálogo entre esses países da reciprocidade, né? Eu entendo que não é saudável o Brasil não exigir visto desses países e esses países exigir visto para lá. Então você fica, para você pegar hoje um visto dos Estados Unidos, demora quase um ano para você conseguir, fora o custo, que é mais de R$ 1.500 de custo para o brasileiro. Então, também, isso para o agente de viagem também dificulta esse custo, né? E esse tempo. Muito brasileiro quer ir para os Estados Unidos, ele deixa de ir, de comprar a viagem. Isso movimenta o turismo interno, que também é bom para o Brasil. No caso dos Estados Unidos, o aumento do número de turistas de 2018 para 2019 foi de 12%, saindo de 390 mil para 439 mil. Em 2022, vieram 355 mil americanos para o Brasil, abaixo do nível pré-pandemia. Para Maurício Gonçalves, advogado e especialista em imigração, a nova decisão afeta a economia, já que menos gente vai querer vir para o Brasil. Nosso país é continental, mas se compararmos, em 2019, antes da pandemia, nós tivemos menos de 4,9 milhões de turistas estrangeiros, enquanto a Espanha teve 83 milhões e meio. Nós não tivemos 5, a Espanha teve 83, a França teve 90 milhões de turistas. Se alguém disser, tudo bem, mas são países europeus com muitos turistas, tudo bem, eu concordo. Mas na própria América Latina, o Chile, nosso vizinho, o pequeno Chile, teve 4,5 milhões de turistas, pouco menos que o Brasil. E a Argentina, que é um país com situação tão complicada, teve 7,4 milhões de turistas. A reciprocidade deve sim ser observada, mas talvez o interesse econômico em relação ao turismo brasileiro fale mais alto. No caso dos japoneses que vieram ao Brasil, houve um decréscimo de 4% entre 2018 e 2019, de 59 mil para 56 mil pessoas. Em 2022, foram 17 mil turistas. Amanda Klein, como vê as vantagens e desvantagens das exigências de vistos para a entrada no país, de alguns países? Adriana, o ideal seria que o visto não fosse exigido para país nenhum, mas os números mostram aí nessa reportagem que mesmo sem exigência de vistos, isso não redundou numa vinda maior de turistas, nem entre os americanos, nem entre os japoneses, o nível está abaixo do pré-pandemia. Não é exigência ou não de visto que explica, apesar de todas as belezas naturais e atrativos que o Brasil tem, a baixa entrada de turismo, de turistas, a baixa participação no turismo mundial. Acho que é uma falta de você realmente vender o país e vender bem. Outros países como Chile, Colômbia, os europeus nem se fala, gastam milhões de dólares, de reais, promovendo seus países, com escritórios atuantes no exterior, com campanhas. Isso passa por uma revitalização, por um projeto construído de vender a imagem do Brasil mundo afora, de mostrar as nossas belezas, os nossos atrativos, que eu nem preciso dizer aqui, todo brasileiro sabe, são inúmeros, não passa pela exigência ou não de vistos. Eu acho que, nesse caso, a reciprocidade se faz necessária. Eu tive que renovar
meu visto americano agora faz algumas semanas é algo extenuante. Eu passei 2 horas na fila num primeiro momento, num primeiro lugar, depois na semana seguinte tive que voltar ao consulado americano, mais de 2 horas na fila, você não pode usar o celular. Eu já tinha sido avisado, então eu levei um livro, eu li 100 páginas nessas 2 ocasiões. É ridículo, você fica em pé na fila o tempo inteiro, sem acesso ao celular, custa caro, acho que eu paguei mais de R$800 para renovar o visto, isso porque meu visto ainda estava válido. Não é que o meu visto já tinha vencido, não, faltavam poucos meses para vencer, eu tomei, fui proativa, falei, deixa eu renovar. Quer dizer, eu podia ainda ter algum tipo de fast track, uma via mais rápida para renovar o visto. Esse benefício não é dado nem para quem ainda tem um visto válido. Fazer o brasileiro passar por todo esse trabalho extenuante para ter visto e não exigir a mesma coisa do americano, do japonês ou do canadense, aí também não dá, né? Luiz Felipe Dávila concorda, é preciso manter o princípio da reciprocidade ou entende que para alguns estrangeiros isso se torna um entrave para visitar o país? Olha, a reciprocidade diplomaticamente deveria existir, mas eu acho que a gente tem que pensar em interesse econômico. Se tem gente querendo vir fazer, não é só o turismo, é o negócio. Quer fazer negócio no Brasil, o turismo, você vai criar dificuldade no momento que nós precisamos atrair investimento no país. Então, a meu ver, eu acho que a gente vai pensar mais de forma econômica do que diplomática nessa questão dos vistos. Mas eu queria tocar num ponto aqui de novo do turismo. Eu já comentei aqui algumas vezes que a representação do turismo no PIB brasileiro é vergonhosa. A reportagem da Jovem Pan mostra aí que nós tivemos menos de 5 milhões de turistas no Brasil. O que eu disse, isso é um número de visitantes menor do que visita a Torre Eiffel em Paris. É um negócio ridículo. E não adianta só ter belezas naturais como nós temos. Por que os turistas não vêm mais ao Brasil? Porque ainda o turismo é caro e por causa principalmente da violência. Violência em todos os questionários mostram que é um dos maiores problemas, entraves para aumento de turismo. Então, é caro, infraestrutura péssima, porque a gente não tem acesso a aeroportos, estradas de boa qualidade, etc. E, além de tudo isso, a violência. Então, o Brasil precisa levar a sério a indústria do turismo. Pode ser um grande mobilizador de atração de investimento para o país e, principalmente, geração de emprego. O turismo é um grande gerador de emprego. Então, eu acho que o turismo tem que ser levado muito mais a sério do que vem sendo levado pelos governos brasileiros. Então, precisa ser, de novo, uma política de Estado. Hoje, o turismo representa menos de 3% do PIB brasileiro em países como Espanha, Portugal, Grécia. Chega a representar 25% a quase 30% do PIB. Veja o potencial de crescimento que a indústria do turismo tem no Brasil. Mas nós precisamos resolver os nossos problemas estruturais, porque só pela beleza natural as pessoas não virão ao Brasil.